aconteceu. Olá, gente. Boa noite para vocês. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos bater um papo rapidinho, né? Vamos tentar passar algumas informações, que é a atualização dos números do Covid-19 em Praia Grande. Eu vou passar aqui os dados atualizados, tirar algumas dúvidas. Nós temos, na realidade, 175 pessoas foram colhidas de exame. Dessas 175, 148 esperam o resultado do exame, são suspeitos, né? Desses 6, nós temos, esperando, então, volto a falar, 148 pessoas esperam exame, 4 deram positivos, 23 foram descartados, 7 estão na UTI, 92 estão em isolamento domiciliar e 67 foram liberados. A gente, desses que foram descartados, inclusive, ele confirma uma coisa que não pode acontecer, né? Há um tempo atrás, além de ter colocado um fake sobre uma pessoa largada no meio da calçada, também um funcionário da saúde, infelizmente, que trabalhava no município de Praia Grande, falou que tinha atendido uma paciente no Samambaia e que ela estava gravíssima e estava com Covid-19, né? Foi recolhido exame e ela não tinha nada, né? Aliás, ontem ainda de novo, essas pessoas persistiram na brincadeira, falaram que o médico que atendeu ela, um dos médicos que levou ela para o hospital, porque ela tinha outro problema, estava também internado e tinha morrido. O médico está internado por uma doença que ainda não se sabe o que é e não morreu. Então, gente, a gente precisa de ajuda, não está precisando de alguém para desmontar nada, para colocar o terror na sociedade. Então, fica aqui um pedido. Mas vamos aos números de call center, né? Está aí na tela, o pessoal está vendo a gente, passar para as pessoas. Primeiro eu quero pedir para as pessoas ligarem para o call center para pedir orientação sobre o Covid-19. A gente precisa deixar a linha liberada para aqueles 20% de quem ligou queria orientação sobre outros assuntos. Não é para ligar sobre outros assuntos, é para ligar para que tenha orientação, saber o quadro clínico do cidadão que está ligando. Então, vamos tentar deixar o telefone liberado para essas pessoas que necessitam. Procurem ligar para a prefeitura para outros números, mas não façam ligação pedindo informações sobre N assuntos, né? Desde limpeza de bueiro, limpeza de calçada, isso não tem nada a ver, né? Nesse momento a gente está numa outra vibe. E aí dentro disso nós atendemos 1.520 pessoas e dessas 1.500, 261 estão com sintoma gripal e 169 foram encaminhadas para as unidades básicas, tá? Então, o call center está fazendo um grande serviço, importante para a gente evitar que essas 169 batessem na unidade antes do tempo. Então, a gente está tentando fazer a organização. E, infelizmente, a gente, voltando ao assunto do número de pessoas que hoje, além de estarem 7 internados em UTI e 10 em leitos comuns, nós temos 2 óbitos no dia de hoje e mais 2 óbitos em investigação. Esses 2 óbitos que já são confirmados foram pessoas, uma com problema renal, mas que pegou a doença e ela acabou levando ele a óbito, que está dentro do grupo de risco, e o cardiopata também, que acabou pegando a gripe, mas acabou falecendo. E 2 também que vieram a falecer, mas estamos esperando a confirmação, porque foi feito o exame, para a gente não colocar numa estatística errada. Nós não queremos cometer esse equívoco. Então logo chega o resultado do exame, esses exames acabam vindo mais rápido, a gente
vai informar se realmente essa pessoa morreu originária desse problema. As coisas que ela estava passando davam um quadro de que ela estava com a corona, mas os médicos são muito cautelosos, vão ser responsáveis. Alguns não são, né? Alguns não são políticos, querem fazer política, mas de outra forma. A política a gente faz de boa qualidade, né? Então a gente acha que tem que ter responsabilidade, mas outros querem fazer as coisas com... Nós vamos ver um cenário difícil que as pessoas têm que ter senso de responsabilidade, tá? Vacinação. A gente tem aí... o governo federal é responsável pela ou importar ou fabricar as nossas vacinas. Que aqui para a população, para a gente ficar assim mais organizado. Essas vacinas, depois que chegam no Brasil ou são fabricadas nos laboratórios, são distribuídas ao governo do estado. Cada estado recebe a quantidade que ele estabeleceu em decorrência das informações, depende do tipo de vacina. Especificamente nessa da gripe H1N1, ela é feita para um segmento da sociedade, né, que é os idosos, que são os idosos, são os professores, as forças policiais, enfim, grupos específicos. Para grande vai receber 90 mil vacinas, de acordo com a determinação do Ministério da Saúde. O governo do estado recebeu e já distribuiu para Praia Grande 33 mil vacinas e elas foram todas aplicadas. Mas não chegaram a vacina na sexta-feira, como eu falei na live da semana última. Eu disse que eu comunicaria ainda no domingo para evitar que as pessoas se dirigissem aos nossos ambulatórios, aos 28 postos, na verdade são 36 locais de vacinação, para não ficar criando problema ali. Então, aqueles que puderem repassar, aqueles que estão nos vendo, e aqueles que têm parentes que não se vacinaram, aqueles que conhecem alguém que se vacinou, peçam para eles não irem para a unidade, né, na segunda-feira. Na terça, a vacina já estará lá, porque ela chega de manhã na central, a equipe já está indo buscar na segunda-feira de manhã. Nós vamos dividir as doses de cada unidade. À tarde, ela vai chegar no fim da tarde ali, por meio da tarde. Na terça de manhã começa um processo de vacinação normal, tá? Então, façam assim um favor de entender que não é uma responsabilidade de produzir ou de comprar ou de fazer qualquer coisa. O nosso compromisso com o governo federal é de aplicar a vacina. Mas também fiquem tranquilos que vai ter vacina para todo mundo. Essas 90 mil são suficientes. A gente nunca vacinou 90 mil e a informação da Vigilância Sanitária foi de que nós tivemos um bom resultado de vacinação, com 33 mil, a grande maioria dos idosos. Então, para nós é muito bom isso, o resultado que aconteceu. Eu espero que a gente consiga realizar essas 90 mil vacinações, tá? Um pouco de informação geral. Continuam as obras, mais 7 dias nós estamos com as obras do UTI, das UTIs terminadas, são 2 UTIs com 30 leitos de UTI, e o hospital de campanha, que vocês vendo essa foto aí atrás, está pronto. Agora começam a chegar os equipamentos nesses próximos dias. Compramos camas, compramos equipamento de todo tipo de fazer. Esse espaço vai ser utilizado para... e aí, respondendo à indagação do Júlio César, que fez uma crítica numa das lives, que não tinha respirador e não tinha UTI, a UTI vai ficar no hospital. A UTI tem que ter não só o respirador, como um monitor e ter oxigênio. Aí vão ter tubos de oxigênio, mas o que nós temos é um hospital de baixa complexidade. Aí. É para internar o paciente que não pode ficar em casa, cuidando dessa gripe, porque ele está num quadro mais avançado, mas ele não está precisando ser entubado, ele não está precisando receber esse tipo de procedimento, né, de respiração mecânica, então ele não vai ficar nesse hospital, ele não pode ficar em casa e também não deve ir para uma UTI, então ele tem que ficar aí, né, com médicos, com enfermeiros do seu lado, com tratamento de remédio, tudo que ele tiver que fazer. E se o quadro dele evoluir
com uma velocidade maior, imediatamente ele vai ser levado, encaminhado para o hospital, onde ele vai receber outro tipo de tratamento. Então, tem todo o fluxo estabelecido para evitar o caos. Então, as obras já estão, a segunda-feira começa a higienização dos 2 espaços, a chegada também de equipamentos durante a semana, espera que chegue, e aí caminhar, esperar como é que vai se comportar essa pandemia dentro da cidade de Praia Grande. Eu queria continuar batendo um papo com vocês ainda, depois dessas informações, falar um pouco sobre as causas, os sintomas. Queria que vocês lessem essa questão dos sintomas, que é importante, sabe? Tem aí algumas coisas que são novas, até além da febre, da tosse, da dificuldade respiratória, sintomas gripais, deficiência de comer, né? Dor de garganta, coriza. Tem as pontas dos dedos, ficam meio azuladas em algumas situações, e outros estão perdendo o olfato também, né? E o paladar. Então, são sintomas que às vezes estão chegando de pacientes que estão tendo o corona e estão testados positivos e que em determinado momento não tínhamos essa série histórica de informação. Então, a gente está divulgando mais para as pessoas terem mais uma ideia do que ele pode estar sentindo, além de uma gripe normal, que dá cansaço, uma gripe normal que pode dar febre, né? Mais uma gripe que leva a um quadro de aceleração diferenciado. Também é importante a gente falar um pouco sobre a semana que vem, né? A gente vai ter uma semana complicada, uma semana de pressão. Nós vamos estar nos 7 dias últimos desta isolamento. Pessoas estão falando de isolamento, vamos parar, vamos sair, e aí tem aquele que se aproveita politicamente. Para nós, o prefeito, é difícil você tomar uma atitude, né? Nós estamos cumprindo o decreto estadual, o decreto do governador vai até o dia 7 de abril, né? Nós vamos ter que achar uma medida conjunta de como retornar às atividades, como nós podemos fazer esse fluxo não ser tão grande na rua, ou se nós vamos nos recolher, né? Eu acredito que os números que estão aparecendo para a gente em Praia Grande, eles infelizmente vão aumentar quando chegarem os testes, e nós vamos falar dos testes ali na frente. Mas também eles estão até um pouco controlados, né? Eles estão bem controlados, eu acho que foi pelo isolamento da sociedade. Então, mas tem aí suspeita de 4 óbitos, então a gente precisa ter essa percepção de que todo mundo gosta do seu parente, do seu amigo, né? Principalmente aqueles que estão no tempo no grupo de risco. Então não é conveniente, né? A gente pensar que a vida do outro não vale nada, né? Então a gente precisa ter essa decisão, é uma decisão de sociedade, não é só a decisão de quem precisa do capital, né? A gente sabe, empregos têm que ser preservados, problemas vão aparecer, mas o mundo está parado. Não é o Brasil que está parado, o mundo está parado. Nós não temos para quem vender lá fora, exportar. Eles não estão exportando matéria-prima para nós, porque estão parados. Automaticamente, o setor produtivo brasileiro, mesmo que não parasse por isolamento, pararia por falta de matéria-prima, por falta de condições de consumo no exterior. Então, existe aí uma paralisação provocada pela pandemia internacional. Então, eu acho que sim, a gente vai ter que, durante a semana, mais para o fim da semana, esperar a decisão do Ministério da Saúde, a decisão do Ministério da Saúde. A gente tem que respeitar a palavra do ministro, né? Porque ele é que sabe e tem as informações mais precisas. Eu acredito que quando a gente vê reclamações de falta de equipamentos de segurança, EPI, médica, que são os aventais, são as máscaras,
quando você vê a reclamação da falta de testes para serem feitos, para saber se o paciente está, e a dificuldade que está tendo, as brigas judiciais para ir buscar respiradores e que dá liminar, caça liminar, e o ministro ontem, e eu vou colocar na minha rede aí, pílulas da entrevista dele para dar resposta para algumas críticas sem sentido, o ministro falou da dificuldade e o porquê ele está centralizando todos os aparelhos em um único lugar, para que esses aparelhos não se percam no país e aonde não tenha condições de ter aparelho, porque não tem nenhum um aparelho desse que não tiver dentro de uma unidade de UTI, que tenha também um monitor, tinha todos os outros componentes, ele não vai fazer nada com esse aparelho. E no Brasil tem 356 cidades que tem UTI. A gente fala daqui, 356 cidades têm UTI no Brasil, das quase 6.000 cidades. Não adianta levar um aparelho desse para cada cidade que não vai resolver nada. Então, primeiro eu acho que ele não deixa de ter razão. O que a gente espera é que, como a gente tem aqui a capacidade de instalar, né, mais 50 leitos de UTI, tem 10 que estão sem aparelhos, nós precisamos de 60 aparelhos. A gente consegue operar 60 aparelhos aqui tranquilamente, porque temos as condições técnicas, tá? Então a gente precisa desse aparelho. Então, Júlio, esses leitos de baixa complexidade serão para os pacientes de baixa complexidade. E os leitos de UTI que tem mais os novos, que vai chegar a quase 100 leitos, serão para os pacientes extremamente complicados, tá bom? Fica aqui um recado, né? E o paciente de UTI, ele é um paciente de longa duração, fica internado em média 12 a 14 dias no UTI. Então, não é por isso que está tendo um problema muito grande de preocupação. Porque se eu tiver 100 pacientes, você vai ficar 15 dias lá e não tem lugar para o próximo 101, né? Então, a gente precisa ter essa percepção do quanto. E um leito desses que nós estamos vendo aí, a média também vai ser de 7 a 8 dias. Então, não é, às vezes, uma internação no hospital normal, uma internação normal, a média não é essa. Ali é 8 dias. Então, você vê que o quadro ele é bem diferente. Então, quando você fala que é uma gripezinha, ninguém consegue falar que uma gripezinha te jogou num leito de 8 dias dentro do hospital. Não tem essa possibilidade. Então, nós sabemos que não é uma gripe comum e precisamos ter a compreensão de todo mundo, da classe médica, da classe de enfermagem, auxiliares, entender que tem que ser bem utilizado o equipamento de proteção, né? É por isso que está tendo controle desse material, que se não tem importação, nós estamos tentando, fazendo de tudo. Eu ontem ainda falava com um amigo meu na China, tentando trazer material para cá. O desespero é grande que a gente está tentando achar alguém que a gente conhece em algum lugar, sabe? Todo mundo no telefone. Eu passei o dia tratando de achar alguém que fornecesse os testes rápidos, tá? E nós vamos falar um pouco sobre teste rápido. Então, assim, nós não paramos. Comecei uma reunião às 10 da manhã, terminamos às 1 da tarde com Kleber, o pessoal da vigilância, Dr. Marono, a Desirê, todo mundo que está envolvido nesse processo do controle do sistema de saúde, nessa questão do corona. E eu acho que é isso que está acontecendo, né? Enquanto a gente trabalha, tem gente para bombardear, tem gente para criar fake news, né? Criar informação inadequada. E isso não é bom, né? Por que não ajuda de outra forma? Se você está falando da máscara, vai buscar. Se você tiver 3, 4, 5, 10 mil máscaras e você conseguir a máscara, pode entregar na porta da secretaria. Tranquilamente. Se você tiver 10 mil testes para ver se está ou não infectado, pode levar lá na porta. Agora, não fica falando besteira, tá? De que fulano tá, se falta isso, que falta aquilo.
nós não nos omitir de colocar isso à disposição. Tudo já está viabilizado. Alguns meios é que estão mais difíceis. Mas eu sei que o Ministério vai na hora certa nos suprir. Está chegando milhões de máscaras aí, eu acredito que ele vai mandar alguma coisa para cada cidade. E nós estamos comprando, nós estamos cada vez chegando a alguma coisa. Agora, pedir para que as pessoas tenham mais cuidado na utilização de material e prioritariamente seja usado para a equipe que está à frente do serviço. Queria também pedir a ajuda das pessoas que podem ajudar. Nós vamos ter um grupo de pessoas que, mesmo parando esses 15 dias, que é o que vai dar de paralisação, muita gente vai deixar de frequentar a rua, mesmo que a gente voltasse. O temor, a dificuldade. E essas pessoas vão passar de uma dificuldade, que são os ambulantes que carregam a sua caixinha para vender alguma coisa, é o pipoqueiro, é aquelas pessoas mais simples, que praticamente o que eles ganham no dia a dia é para levar a vida, não tem uma poupança essa pessoa. Então essas é que nos preocupam, não é? O empresário, alguns vão sofrer, mas eu diria que vai ter aquele que vai se aproveitar e aquele que vai sofrer. Todos nós iremos. Eu diria que o mais sofrido vão ser essas pessoas. E aqueles que estão numa situação melhor podem colaborar. Nós estamos vendo exemplos nacionais de gente participando, né? Se oferecendo. Eu ontem tive, volto a falar, tem 3 empresários se prontificando a comprar a vacina, se onde tiver a vacina não. Eu errei ontem a vacina e voltei. Eu estou tão sedento de uma vacina que eu estou falando em vacina, né? Do teste, porque o teste é importante. Por que o teste é importante? Nós temos um volume de 261 pessoas que estão sintomáticas, nós mandamos 169 para os ambulatórios para checar e temos 92 no isolamento domiciliar, né? Esse grupo é muito grande. Fatalmente, alguém aqui está. Não acreditar em quase 400 pessoas e não estarem contaminadas. Se eu tivesse feito o teste dessas 400 pessoas já tivesse com o resultado, possivelmente agiria com mais rapidez, isolando o resto da família em casa, que a gente determina isso, mas as pessoas não acreditam e quando chega o resultado se assustam, certo? Então o que eu quero? Eu quero fazer o exame, prioritariamente nessas pessoas, para que fale, olha, tome medidas. A vigilância vai orientar as medidas, inclusive com suas vizinhanças, né, com seus familiares mais perto e os mais longe, para que esse fluxo diminua, para que a gente consiga controlar a propagação desse vírus, evitar que esse efeito comunitário seja avassalador no país. É isso que todos estão tentando fazer. Então eu queria pedir que compreendesse que nós temos 2 testes. O teste rápido, que ele dá o resultado na hora, mas ele só funciona com 7 dias de que você está infectado. Imagine, 7 dias, de 5 a 7 dias. Depois de 7 dias, alguém já foi reinfectado, né? Olha o problema que nós estamos vivendo. O ideal é que fosse feito o PCR, mas o PCR não tem máquina suficiente para fazer. Pode sair até no mesmo dia o resultado, se tiver, criando popular, perna para isso. E aí só tinha um laboratório em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro lá mais pro lado de Brasília, são 4, chegando informação. O que está acontecendo? Nós mandamos para lá 148,75, vieram 148, não vieram 148, 148 não vieram ainda o resultado. Quando chega, né, às vezes é tarde, né, a gente já não tem uma informação mais adequada, as pessoas já conversaram demais com outros, já talvez propagaram. É esse o problema que o ministro também está apavorado. É por isso que ele recolheu equipamentos que estão subutilizados na Polícia Federal, nas Forças Armadas, aonde tiver, para levar para os laboratórios, para ter mecanismos, treinar as pessoas para fazer esse exame e tentar credenciar novos laboratórios, depois de homologados, para que eles possam fazer. Não é um exame barato, tem gente abusando, fala-se em R$800, fala-se em R$300 esse exame.
Então, assim, vai ter o espertinho e não é barato porque não quer ser barato, né? É a oportunidade. A gente brinca com a vida, infelizmente, e a gente não pode obrigar o cara a fazer. Então, nós estamos tentando credenciar o laboratório, também a prefeitura. Então, logo seja homologado, a gente quer credenciar alguns laboratórios, porque quanto mais rápido a gente faz o exame daquele que está com a síndrome, que já começou a evitar, já isola ele, faz o exame, evita que essa pessoa tenha contato com outras pessoas. Então, tenho a certeza que nós estamos trabalhando e trabalhando muito, né? Hoje foram 3 horas de reuniões muito produtiva, né? O Ernesto estava lá, queria me lembrar de todos que estavam na reunião, o Marono, a Dorian, tá, né? A gente estava num grupo muito atento, de fazendo tudo que podia, o Rodrigo. Então a gente sabe, esse grupo tem sido um grupo extremamente responsável e tem me deixado mais tranquilo, porque numa hora dessa você precisa de uma equipe que não tenha medo, né? E que se coloque à frente de tudo e faça as coisas que terão que ser feitas sem perder o eixo, porque quando se perde o eixo e se apavora é um horror, né? Gente para ficar apavorada já basta os que estão fazendo mal, né? E para colocar os outros em desespero. Nós precisamos de gente equilibrada fazendo as coisas. Então, obrigado por terem perturbado vocês numa reunião longa hoje, mas é necessário, tá bom? Como eu disse hoje para vocês, hoje era o dia mais tranquilo, porque se segunda-feira chegam para lá, nas suas atribuições do dia a dia, vão receber torpedos de pressão para responder a muita coisa. Não tem dia folgado na saúde, né? Mas numa crise dessa, tranquilamente, eu diria que o domingo é o dia mais calmo dentro do relativo, né? Então, obrigado pela paciência, pela dedicação, e aqueles que estão compreendendo. Aqueles que não estão compreendendo, pensem só o que estão fazendo. Aqueles que estão fazendo marola errada, vocês não estão ajudando. Vocês não vão ganhar nada com isso. Vocês só vão perder. E aqueles empresários, dê um voto de confiança nesses 7 dias para a estrutura pública. Não é para mim. A gente vai cumprir o decreto estadual, mas a gente vai ter que achar uma saída. Quem sabe, né? O que virá pela frente? Ninguém sabe nos próximos 7 dias. É uma incógnita. Nós, depois dessa reunião de mais de 3 horas, a gente trabalha com informações e com números. Mas esses números são suposições, né? O Rodrigo fez cálculos, né? E os cálculos são horrorosos quando a gente vê se não tivesse um processo de isolamento total como foi feito. Então, vamos ver se cada um de nós vai ter senso de responsabilidade para decidir o melhor para todo mundo, tá bom? Muito obrigado pela paciência nesse domingo e ter nos ouvido. E espero que eu retorne em breve com mais informações e que elas sejam cada vez melhores, né? Que a gente consiga controlar esses números e as pessoas voltem à sua quase normalidade. Normalidade não vai existir. A gente sabe muito bem que isso aqui não é uma ilha de fantasia. A gente tem que olhar o mundo e saber muito bem que ela não virá com essa facilidade não, tá bom? Obrigado, boa noite.